Caio, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui juntinho, virtualmente com você. Tenho acompanhado há algum tempo seu Instagram e seu canal do YouTube. Estou, graças a Deus, pela vida de um amigo que indicou o seu canal para mim. Amém. A pergunta é a seguinte, Caio. Nos dias de hoje, eu tenho andado angustiado. Escutei tudo que você falou e quero te perguntar isso. Como se manter diante da política assim como Cristo fez? Como Cristo fez, a gente tem que saber que Jesus viveu sob um regime ditatorial mundial, que era o Império Romano. Era como se nós fôssemos aqui apenas um território dos Estados Unidos e os nossos impostos fossem todos eles colocados nas mãos dos romanos ou dos americanos. Nos dias de Jesus era dos romanos. E tinha um imposto religioso, que era o imposto do templo, que era uma taxação que Roma autorizava que os judeus fizessem cobrando o dízimo para a manutenção e para a expansão, para a monumentalização do templo. Era um modo que os romanos tinham de ter os judeus com eles, era agradando-os, como todo tirano inteligente. Alexandre o Grande ensinou essa lição desde a antiguidade, desde antes. Ele tomava os povos, mas ele deixava os próprios reis reinarem. Ele mantinha toda a estrutura daquela cultura, daquele império, ou daquela civilização que ele tinha conquistado. O que ele fazia, basicamente, eram duas coisas. Ele deixava generais ou pessoas de altas patentes do seu exército naqueles lugares, casando essas pessoas com mulheres de alta significação social e política. E ensinava, a segunda coisa, ensinava grego. E a cultura grega, que era chamada processo de helenização, que veio a ser posteriormente chamado. Era o que os gregos faziam. E fizeram tanto que isso virou algo costumeiro na política, que continuou a ser implantada pelos generais de Alexandre e por aqueles que os sucederam com a política de helenização, de tentativa de grequificação de todas aquelas culturas, inclusive a dos judeus. E aprenderam também a deixar que esses povos tivessem autonomia. Os romanos aprenderam isso com eles e davam o máximo de autonomia religiosa e dízimos e ofertas, mais o imposto ia para Roma, porque ninguém em Roma trabalhava. Eles só viviam dos impostos que vinham das terras e dos reinos conquistados. Jesus viveu nesse ambiente. E, além disso, tinha o rei local. Nos dias de Jesus, ele nasceu sob Herodes o Grande, que, sem dúvida, do ponto de vista de majestade, foi o maior rei de Israel, construiu as maiores e mais fabulosas coisas, provavelmente até mais grandiosas do que algumas de Salomão, ou do que as maiores de Salomão, e deu liberdade. E já nos dias do ministério de Jesus, ele estava debaixo de uma tetrarquia de Herodes, da família de Herodes, reinando uns para o norte, outros reinando em Jerusalém, outros reinando naquela região que margeia o Jordão, ou região hoje mais conhecida como Cisjordânia, aquelas áreas ali onde é parte da Jordânia, do outro lado do Jordão. Jesus viveu sob
esse governo múltiplo, essa hidra de interesses, sendo que o Sinédrio de Jerusalém também era um poder político-religioso fundido. Igreja e Estado estavam fundidas no Sinédrio de Israel. Era uma fundição que não era progresso, era do atraso mesmo. Regresso. Então Jesus vive sobre isso. E o que é que a gente vê Jesus fazer? Nada. Ele anda e diz tudo o que ele quer. Por que ficavam com tanta raiva dele quando ele dizia para amar o inimigo? De quem que ele estava falando? Quando ele disse isso, a primeira vez, por exemplo, na Galileia, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem eram esses inimigos? Eram pessoas etéreas? Não, eram os romanos. Os romanos eram o inimigo. Os herodianos eram o inimigo. Os fariseus fanáticos, procurando pecado nos outros para levarem a julgamento religioso. Quem eram os inimigos? Eram os publicanos, como Mateus, que era o maior cobrador de impostos da Galileia, o mais rico, o mais bem relacionado com todos esses outros poderes. Esses eram inimigos. Quando Pedro olhava para Mateus, Pedro era um pescador. E ele pescava e o peixe fresco que ele ganhava, ele era obrigado a trocar na coletoria de impostos, trocar com Mateus, por exemplo, por charque. Ele entregava aquele monte de peixe fresco, recebia charque como pagamento. De modo que, para comer o peixe fresco, ele tinha que separar antes de botar o produto à venda. Porque o peixe fresco iam para as melhores famílias de Jerusalém, dos religiosos, da aristocracia. E era ódio. Quando Pedro ouviu isso, ame o seu inimigo, meu Deus, ele disse, como é que eu vou conseguir ter intimidade com Mateus? Ou lá naquele grupo também de apóstolos tinha Simão Zelote, que era um cara que hoje em dia seria considerado um religioso de esquerda, de extrema esquerda progressista. Simão Zelote, chamados de Zelote porque eles tinham esse zelo. E o zelo deles misturava a fé em Deus com práticas políticas agressivas. E Jesus chamou Simão Zelote para andar com ele, para aprender a orar, a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Você veja como quando Jesus disse que era para perdoar sempre, mesmo que a gente não continue com a pessoa, tem gente que não dá mais para continuar. Mas até para eu seguir adiante, eu perdoo e vou. Tem gente que não dá para eu viver, porque não dá para conviver. Tudo que elas fazem, eu não gosto. É errado, é mau caratismo. Eu posso socorrê-las, posso atendê-las, eu oro por elas, eu as amo. O que é amor? É socorrer as pessoas nas suas necessidades. É tratar bem. Mesmo que ele seja meu inimigo, é dar a ele o que eu gostaria que ele me desse. Mesmo que ele nunca me dê, eu continuarei dando uma face, outra face, uma túnica, outra túnica. O meu trato não vai ficar ruim só porque ele é mau. Ele é mau, mas eu não sou. Eu não tenho nada a ver com a maldade dele. Eu vou continuar andando como Jesus me ensinou. Era assim que Jesus mandava a gente tratar as relações. Como é que ele tratou os fariseus?
Todos aqueles grupos dos evangelhos eram partidos políticos. Os saduceus era o partido político dos sacerdotes, dos oficiais do templo, dos levitas. A maioria deles eram saduceus, especialmente os que serviam no mais alto posto no templo em Jerusalém. Todo mundo ali, eles poderiam ser taxados hoje em dia de liberais e, do ponto de vista espiritual, liberais sem transcendência. Mas eles eram muito mais capazes da articulação, da malemolência, vai lá, vem cá, janta com Herodes, agrada um outro, fazendo média, arquitetando, conversando com Pilatos, com os representantes de Roma, ou seja, com as principais pessoas. Eram os saduceus que vocês veem no Evangelho. Os fariseus eram um grupo de direita. Não chegava a ser exatamente uma extrema-direita, porque eles tinham algum diálogo, eles se assentavam no Sinédrio, eles conversavam. A extremíssima direita, como a extremíssima esquerda, é que não são capazes do diálogo. Mas os fariseus, conquanto fossem mais chatos do que aquele chato que dá em alguns lugares que a gente não precisa descrever, eles eram chatos até na alma da gente. No entanto, eles dialogavam. Vocês vejam que o grupo que mais tentou conversar com Jesus foram os fariseus. Mais tentou. Havia também aquele grupo de alienação religiosa total, que eram os essênios, que viviam lá às margens do Mar Morto, que não queriam se misturar com ninguém, falar com ninguém. Todos os outros eram pecadores e a salvação estava em se retirar da sociedade, em ficar dentro de uma bolha, como os Amishes, como alguns menonitas americanos, como os Quakers de antes, como os puritanos, que tentam se colocar dentro de uma bolha, como os hipersantificados, que acabam muitas vezes doentes e santarados, presos numa bolha. Assim eram os essênios, espiritualmente superiores a todos. Ainda havia alguns outros grupos menores, os herodianos. Eram os baba-ovo do Herodes, que estavam lá para servir na corte e conseguirem o máximo de privilégios que eles pudessem. Eles também, às vezes, vão juntos até Jesus tentar dialogar, como também chegaram a Jesus tentando ameaçar, e outros juntamente com eles, aos quais Jesus responde assim. Quando Jesus foi ameaçado, todas as vezes que quiseram prendê-lo, e ele disse não é chegada a hora, ele saiu. Algumas vezes o pessoal pegou pedra para apedrejá-lo, como lá em Lucas 4, que ele era um ato político também, político-religioso. Eles iriam apedrejar ou jogar Jesus do despenhadeiro embaixo e ia se transformar num ato político. Queria ter repercussões em toda Israel daqueles dias, no mínimo. E vinha gente de muitos lugares ouvir Jesus. Eles pegaram em pedra lá em Nazaré. Levaram Jesus para a beira do barranco, pegaram em pedras e Jesus olhou nos olhos de cada um deles e atravessou a multidão em silêncio. Como se eles nem ali estivessem. E tantas outras vezes ele ouvia dizer que iriam prendê-lo, matá-lo, e dizia, vamos sair daqui. Às vezes se afastava não tão para longe, 10 quilômetros, 8 quilômetros, e reunia gente. Nunca fez nada escondido. Nunca. Nunca chamou ninguém para um canto escuro e dizia, olha, vamos fazer isso aqui para ninguém nos ver.
Não, em Jesus a gente aprende a botar a cara para fora, tanto quanto aprende a não se entregar desnecessariamente para quem quer que seja. Ele ensinou a não jogar pérolas aos porcos e não dar as nossas melhores dádivas aos cães. Então, Jesus não entra em conflagração belicosa, de militâncias de ódio. Jesus e seus discípulos não. Mas quando vieram e disseram, olha, sai daqui porque Herodes quer matar-te. Herodes quer matar-te. Como ele já fez antes com João Batista. Ele quer te matar. O que foi que Jesus fez? Jesus saiu correndo? Por favor, saída pela direita. Pela direita não, porque Herodes era a extrema-direita, que fazia tudo para agradar a Roma. E aí, não, nem pela direita, e nem Simão, Zelote, me arranja uma saída pela esquerda. Não. Jesus disse uma coisa muito dura. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse, ide e dizei a essa raposa, que era Herodes, que vivia de comer carniça, de se aproveitar, de pegar na rabada, que era aquele bicho com espírito de hiena, que está ali para comedor de galinha, fica ali, papa ovo, para lá e para cá, ide dizei a essa raposa que eu curo hoje, purifico leprosos amanhã, e no terceiro dia ressuscitarei. Vão dizer essa raposa que a minha mensagem para ele é essa. A minha agenda não se assusta. Você pode dizer o que você quiser, tentar fazer o que você quiser, deixa eu adiantar o futuro. Hoje eu vou curar ainda muita gente, amanhã eu vou ressuscitar e vou purificar leprosos, abrir os olhos aos cegos e operar graças e milagres extraordinários e consolar doentes. O reino de Deus continua na sua agenda. E no terceiro dia, depois de pensarem que pararam o reino, o Filho do Homem ressuscitará. Podem ir contar essa raposa. Ele cortou a cabeça de João Batista. Mas não adianta cortar a mim. Eu ressuscito de entre os mortos. A graça vai continuar vazando de mim. Saiba disso, Herodes. Saibam disso todas as autoridades políticas. Saibam quem queira saber. O que é de César é de César, mas não é assim. O que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus, como hoje. Hoje, eles dizem que Deus está acima de tudo, mas na prática não. Na prática, Deus está aqui, como igreja, servindo de vassalo a esse poder supremo e louco. Sem voz profética, apoiando tudo. Era uma igreja, como se a igreja entrasse em acordo com Pilatos, era como se a igreja entrasse em acordo com Herodes, era como se a igreja validasse todas as políticas daquele governo que estava dando a ela visibilização e fazendo providências que a agradavam, puxando o saco dos seus líderes, dos seus sacerdotes, dos seus Anás e dos seus Caifás. Mas Jesus disse, ide dizer a essa raposa. E que era uma raposa com muito mais legitimidade imediata do que o representante romano. Porque, pelo menos, esse Herodes descendia
de Herodes, o Idumeu, que era filho de gentios com judeus. E ele olha para esse cara que representa essa história. O pai dele mandou matar todos aqueles pequeninos de Belém quando Jesus nasceu. O avô, o pai, tanto faz, era uma dinastia dedicada a tudo quanto enlouquece. A dinastia de Herodes foi uma dinastia de gente louca, absolutista, mentirosa, e que vendia a alma ao diabo para quem os fins justificavam os meios. Toda vez que vinham oprimir Jesus com qualquer coisa, ele dizia, olha, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A parte de César está aqui, ele, vocês, o meu reino não é desse mundo. Agora, no que concerne a Deus, eu vou falar a verdade, eu vou pregar o Evangelho. Só não responderei o que é a verdade para quem, olhando nos meus olhos, continuar perguntando o que é a verdade, porque a verdade está aqui. E ele nunca disse, ele disse, eu nunca menti, nunca me escondi, nunca lhes disse outra coisa que não fosse a verdade. Aqui no texto que eu preguei hoje, quando ele diz aqueles discípulos, supostos discípulos da superficialidade, da pregação, ele disse, não, vocês não entenderam nada, continuam escravos da religião. Vocês têm que ser gente de Deus, livres para crer na verdade, não na tradição, família e propriedade. É que eles estavam advogando. Jesus disse, será que vocês não conseguem entender a verdade aqui? O que impede? Qual é o bloqueio cognitivo? Não. Na realidade é triste, mas vocês são incapazes de entender, porque o diabo é que é o nosso pai. Então, aonde houver mentira, aonde houver engano, não importa se é um engano dentro de igrejas, a gente prega contra os enganos praticados dentro das igrejas, falsificando o Evangelho, tanto quanto eu me sinto livre como cidadão do Brasil, como um ser discípulo de Jesus, numa sociedade democrática que respeita a Constituição, que apregou ao Estado democrático de direito e que diz que todo cidadão tem direito a expressar sua convicção com nobreza, com respeito às instituições, como Paulo diz em Romanos 13. Ele usa a palavra autoridade, que é a palavra grega exousia, significando autoridade do conceito da autoridade, do instituto, da instituição da autoridade. Ele diz, se é boa, faz o bem, se é má, pratica o mal. Portanto, a autoridade boa, que é aquela que faz o bem, a gente obedece. Aquela que faz o mal, a gente entrega a cabeça para ser cortada. Porque a que faz o mal é descrita em Apocalipse 13, é a própria besta. É 666. E João disse que existiam nos dias dele, existiriam nos nossos dias muitos 666, de hora e de tempo curto, mas fazendo miséria. Eu, se estivesse vivo nos dias de Herodes ou nos dias dos Césares, teria sido morto, como mortos foram todos os apóstolos, e o único que não foi ficou exilado em Patmos até morrer. Eu seria morto, porque eu não iria deixar de pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho é ouvida pelos ouvidos de tirania. Eu não estou falando que o apoio de evangélicos, porque na maioria das vezes eles não sabem o que é evangelho, é só um apoio superficial, como eu disse hoje, no espírito da palavra. Mas não.
eu tenho mais razão ainda numa sociedade democrática de manifestar minha opinião. E é meu dever como cristão. Eu não sou alguém que tem pretensões de nenhuma natureza política. Eu não tenho nada à esquerda, não tenho nada à direita. Eu gosto e busco equilíbrio, sensatez, bom senso. Eu não sou comprometido com nenhum time político. Nenhum. Nem canhotos da esquerda, nem destros da extrema-direita, nenhum. Eu procuro quem chute certo no gol, quem jogue segundo as regras, quem queira jogar no campo e no riscado da Constituição, quem queira lutar, como diz Paulo aos Coríntios, segundo as regras. Porque se eu não obedeço às regras, eu sou transgressor na sociedade. Eu tenho que ser alguém que obedece às regras às quais eu consinto. E se eu não consinto, eu tenho o dever de consciência, seja numa democracia, seja numa ditadura, de levantar a minha cabeça e proclamar a verdade como um profeta de Deus, ainda que isso custe a minha liberdade ou a minha vida. É simples assim. Foi assim que Jeremias, que Isaías, que Ezequiel, que Amós, que Obadias, que Miqueias, que Malaquias, que João Batista e que todos os apóstolos e uma sucessão enorme de gente do Evangelho, do curso da história, fez, experimentou essas consequências. Hoje, o meu dever é ainda maior, porque eu não estou sob um rei e jamais estarei. Em Jesus não há mais lugar para retrocessos. Em Cristo, a humanidade tem que caminhar adiante, não para trás. Quem quer que aceite o retrocesso está andando com aquilo que destrói, especialmente quando o retrocesso é contra o respeito, a liberdade e o direito, instituídos da melhor maneira possível para ser vivido em sociedade. Nós temos uma ótima Constituição humana. Eu conheci os grandes redatores daquele texto e que eram amigos da família, ou alguns meus amigos. Eu sei o espírito com que escreveram e o Congresso todo avaliou. Eu estava cheio de amigos naquele Congresso. Eu vi. O melhor espírito é ótima Constituição. Uma pessoa que queira se insurgir contra a Constituição do Brasil ou é louca, desatinada, ou tem os piores desejos de perversidade, de domínio, de controle e de tirania no coração. E é simples assim. A palavra do Evangelho é que me autoriza a dizer que essa Constituição que nós temos é boa. É boa. Ela parece mais com o que o Evangelho propõe do que qualquer outra coisa que eu particularmente tenha conhecido no Brasil como pacto coletivo. Foi o melhor que já tivemos. É o melhor que poderemos ter. E se tiver que ser mudada, tem que ser por razões que a melhorem, não que a engessem ou que a agrilhoem nas mãos de gente ensandecida. Essa é a minha posição política. Você fica aí dizendo que eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou marxista. Cara, se você soubesse o que eu penso sobre Marx, se você soubesse o que eu penso sobre isso, você ia ficar com vergonha. Eu estou aqui e tudo que eu digo não tem nada a ver com Marx, não tem nada a ver com nenhum dos grandes teóricos ideológicos, filosóficos ou econômicos. Não tem.
passou esse tempo. Houve um tempo em que eu até me impressionava um pouco. Eu li as veias abertas da América Latina e parecia que não tinha nenhuma alternativa a não ser me agarrar com a esquerda. No início dos anos 80. Logo depois eu comecei a ler outros livros, do Jacques Ellul. Comecei a ler livros de gente que tinha escapado da tirania em Cuba. Comecei a ler gente de irmãos queridos sofrendo em outros lugares. Comecei a ir a alguns desses lugares. Comecei a ver que não havia qualquer possibilidade de que, tendo alcançado o que eu já tinha alcançado na fé em Cristo, eu pudesse fazer qualquer retroação para qualquer forma de governo ou de regime que proponha controle, ditadura, domínios e supremacismos de qualquer que seja a natureza. Não dá mais para retroceder. Essa é a minha posição. Eu estou aqui defendendo sempre o Estado de Direito Democrático. Eu vou fazer isso, porque é a melhor coisa a defender na cidade, na sociedade como um todo. Desculpa, eu falei demais, mas é que os tempos são difíceis. E eu gostaria que vocês guardassem essa palavra e praticassem essa palavra. Escolham pessoas. No Brasil não dá mais para a gente escolher partidos por enquanto, porque não tem partido mais. Tem gente de pensamento de centro-esquerda na direita, tem gente de centro-direita na esquerda, tem gente de percepções de natureza liberal na extrema-direita, tem gente liberal na extrema-esquerda, tem gente que é conservadora nos modos e costumes na extrema-esquerda, mas que é religiosamente, profundamente tradicionalista e conservadora. É uma loucura. Então, enquanto for essa loucura de quase 30 partidos, eu voto em gente. Não tem ideia, não tem princípios. Há alguns 2, 3 ou 4 partidos com princípios aqui entre nós. A Rede da Marina Silva é um partido pequeno, mas é um partido com começo, meio e fim. Tem alguns outros, como o Cidadania, tem alguns outros, com começo, meio e fim, como o Novo, mas alguns outros começam a ficar já muito misturados, começam com um projeto até legal, mas logo depois, para ter verba, fundo de campanha, vão botando tudo para dentro, fazem uma arca de Noé e fica uma loucura, a gente não entende nada. Então eu voto em gente. Não quero saber se é da direita, da esquerda, do centro, da centro-esquerda, do centro-direita. É gente boa, é gente sóbria, é gente limpa, é gente que ama o próximo, é gente que quer fazer o máximo que pode pela sociedade. Eu conheço, são pessoas sinceras, eu divido o pão com elas, vejo os olhos delas, tenho certezas sobre várias delas, então eu voto nessas. Eu tenho o privilégio de comer e sentar com gente que é candidata à presidência, ao Senado, à deputação federal, às vezes estadual, aqui distrital. Não só aqui, mas em vários lugares onde eu vou, tem gente de vários níveis que me procura. Eu falo com vários candidatos que têm o meu WhatsApp, que falam comigo, ou que dizem que gostaram de algo que eu disse. Mas eu vou escolher na hora. E vou orar, e orar, e orar, porque eu não vou escolher nada nos dois polos. Porque, como da outra vez, o polo esquerdo criou o polo da direita, dessa vez é o polo da direita que pode fazer o polo da esquerda.
vencer. Sinceramente, o Brasil não precisa de extremos. O que pode nos ajudar mais do que qualquer coisa e adiantar o nosso lado é a gente escolher gente equilibrada, que não penda para nenhuma forma de extremos. Gente sensata, gente sóbria, gente prudente, gente que não crê em magia, gente que crê que o trabalho honesto e que instituições sérias e limpas, respeitando umas às outras, é o que pode fazer desse país não uma promessa, mas um fato de prosperidade. É o meu sonho ainda, antes de morrer, ver isto acontecer aqui, nesse chão. Chega de atraso, não dá mais para entregar o país a perder 10 anos, aí perde mais 10 anos, vai perdendo anos e vai perdendo o PIB. O PIB que se perde não é nada. O grande PIB não é o que a gente não conseguiu atingir, é o imenso PIB que a gente poderia ter e a gente não tem porque ficamos jogando fogo no quartel para ver se a gente cria incêndios, cria convulsões, em nome de nada, em nome apenas da sandice, da insanidade, do anarquismo viciado, que não tem uma lógica, que não tem uma prova, que não tem uma demonstração, que vive apenas de blá, blá, blá e de qualquer coisa mentirosa que você queira crer. Gente, muito obrigado por terem me ouvido até agora e por todos os que passaram por aqui e por todos os que vão me assistir em outras redes sociais, em outros dias, em outras horas, ou que vão me assistir apenas nos pequenos recortes, cheios de pequenas bombinhas, que fazem muito bem e libertam muita gente. Agora, eu estou aqui, cheio de amor no coração, não tenho ódio de ninguém, acho muita coisa patética, terrível, inaceitável, totalmente repudiável. Mas o meu coração ora pedindo misericórdia por todos, porque Deus, o Senhor, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade.